Bom dia, gente. Hoje a gente vai realizar correção das atividades propostas na aula anterior. Primeira correção da atividade 1, né, do bloco novo, de questões novas. 1. Os sintomas da Covid-19 demoram de 1 a 14 dias para aparecer, apresentando possível agravamento em idosos ou naqueles que já tenham outros problemas de saúde, como pressão alta, diabetes ou problemas no coração. Essas pessoas estão no grupo de risco. No entanto, as medidas de proteção devem ser realizadas por todos, sem exceção. Marque um X nas alternativas que citam corretamente os cuidados com a higiene importantes para se proteger contra essa doença. A. Lavar as mãos com água e sabão sem muito cuidado? Não, a gente tem que lavar as mãos com água e sabão, mas com bastante cuidado. Então essa tá falsa. B. Utilizar somente álcool e NPM 70 para limpar as mãos? A gente tem que usar esse álcool, mas também tem que ser aliado com a lavação, né, das mãos com sabão. C. Manter a pele hidratada? Também não, né? Isso não tem nada a ver com a Covid. D. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca? Aí sim, essa tá verdadeira. Por quê? Porque esses são os locais pelo qual o vírus pode entrar. Então a gente tem que evitar tocar eles, porque se a nossa mão estiver contaminada com vírus, o vírus vai conseguir entrar no nosso corpo. Lavar as mãos com água e sabão, esfregando dedos, unhas, polegares, punhos e costas das mãos. Verdadeiro, né? Tem que lavar as mãos com bastante cuidado, lavando até os punhos. E F. Quando tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o cotovelo ou com um lenço e lave as mãos em seguida. Verdadeiro também, né? Porque assim a gente vai evitar de, se a gente estiver contaminado, por exemplo, contaminar outras pessoas. 2. Leia a reportagem abaixo. O governador do Ceará, Camilo Santana, prorrogou por mais 15 dias o decreto de isolamento social no estado. Com o novo decreto, Fortaleza terá medidas mais rígidas de quarentena, como a restrição de mobilidade de pessoas e veículos que não estejam cumprindo atividades essenciais, obrigação do uso de máscaras por vias e espaços públicos, inclusive dentro de carros, transportes públicos e etc. A contaminação do novo coronavírus não é transmitida pelo ar. O vírus contamina principalmente através de gotículas respiratórias. Daí a importância e recomendação do governo para que as pessoas usem máscara, como lido na reportagem assim. Converse com o adulto de sua casa e, usando seus conhecimentos sobre a pandemia e uso de máscara, marque um X nas afirmativas que indicam situações corretas para o seu uso. Então aqui é do mesmo estilo da outra questão, mas você vai marcar um X nas alternativas certas para que a gente se utilize a máscara, né? A. Quando estiver tossindo ou espirrando, sim, né? Porque usando a máscara, se a gente tiver contaminado, por exemplo, não vai passar a contaminação, o vírus para outra pessoa. B. Em casa, mesmo que tenha alguém doente, não há necessidade do uso das máscaras, por se tratar de uma pessoas muito próximas. Não, né? Pelo contrário, se tiver alguém doente, aí é que a gente tem que utilizar mesmo, senão a gente vai pegar a doença também. C. Quando estiver cuidando de uma pessoa doente, certo, né? Acabei de falar. Se você tiver com uma pessoa doente, você tem que usar máscara, senão você vai ficar doente também. D. Apenas quando estiver em um ambiente com mais de 20 pessoas para evitar aglomeração. Falso, né? Em todos os casos você deve utilizar máscara. Não importa se tem uma pessoa ou se tem 100 pessoas naquele local. Em qualquer lugar que tenha um grupo de pessoas, certo, né? Também, acabei de falar. Não importa se tem um ou se tem 100 pessoas. Tem sempre que utilizar a máscara. E F, sempre que fazer o uso ao sair de casa, né? Sempre que sair a gente utilizar a máscara também está correto. 3. Como atualmente não existe vacina para a prevenção de infecção por Covid-19, a melhor maneira de prevenir é evitar a exposição ao vírus. Leia o texto abaixo que apresentará alguns erros, né? Então esse texto tem alguns erros em relação às precauções e medidas de higiene contra o novo coronavírus. E reescreva-o corretamente,
de forma que poderia ser utilizados em cartazes no seu bairro para conscientizar as pessoas da comunidade. Eu vi que muitas pessoas tiveram dúvida nessa questão, né? Era só para ler ela, como fala o texto, e reescrever de forma correta, porque tem alguns erros. Então aqui eu vou indicar quais são os erros que ele tem, aí vocês reescrevem corrigindo. Vamos lá. Como medidas preventivas contra a Covid-19, podemos destacar a higiene das mãos com água e sem sabão ou com água 70%. Então esse 100 aqui, ó, tá errado, né? Tem que ser com sabão. Então aqui é mãos com água e com sabão ou com água 70%. Sem a higienização adequada, evite tocar olhos, nariz e boca. Tudo certo, né? Cuidado ao tossir ou espirrar. Quando acontecer, você não deve cobrir boca e nariz. Errado, né? Também, quando a gente tosse ou espirra, a gente tem que cobrir boca ou nariz com um lenço ou com o cotovelo, né? Então, esse não aqui não é para existir. Quem puder, não deve sair de casa e não deve evitar o contato com as pessoas doentes da casa. Esse não aqui também tá errado, né? Essa parte aqui tá certa. Quem puder, não deve sair de casa, certo? Não é para sair de casa. E não deve evitar o contato com as pessoas doentes da casa. A gente tem que evitar, né? Não há necessidade de se preocupar em limpar e desinfetar muito bem objetos e superfícies. Esse não aqui também está errado, né? A gente tem que se preocupar sim. Então, há necessidade de se preocupar em limpar e desinfetar muito bem objetos e superfícies tocadas com frequência, porque eles não são meios de transmissão da doença. Esse não também está incorreto, né? Eles são meios, sim, de transmissão da doença. Então, é só retirar esses não e aqui, em vez do sem, colocar o com. Agora vamos para a próxima atividade. Agora vamos fazer a correção da atividade 2. Para responder essa questão, considere a cadeia alimentar, a interferência do homem e o desequilíbrio ambiental. Aqui tem um exemplo de cadeia alimentar, né? Ó, tem os produtores, as plantas e os consumidores. Mas aí também tem os decompositores, mas eles não estão mostrados aqui. Então, ó, plantas do fundo são comidas pelo caramujo, que é comido pelos lambaris, que é comido pelos peixes maiores, que vira alimento das aves da margem. Aí a pergunta é: imagine que mora uma comunidade próxima a uma determinada lagoa, né? Como o exemplo dessa aqui, a lagoa. E a população insiste em, erroneamente, jogar lixo na lagoa e também esgoto doméstico. O que acontece com os seres vivos nas cadeias alimentares após a entrada do lixo jogado pela população na lagoa? Pode acontecer diversas coisas, né? Os indivíduos podem morrer, por exemplo. Pode haver o que? Um aumento de uma determinada espécie ou a diminuição de uma determinada espécie. Então, tudo isso vai causar o que? Um desequilíbrio ambiental. Vai causar uma perturbação na cadeia alimentar. Então a cadeia alimentar pode ser extinta, pode ser prejudicada, pode ser até aumentada, né? Mas em todos os casos não tem nenhuma vantagem desse lixo jogado nas cadeias alimentares. 2. Analise a imagem abaixo e escreva o que você acha que acontece com os seres vivos desse ecossistema pela interferência humana. É o que eu acabei de falar também, né? Tá jogando lixo, esgoto, né? Na água. Então pode acontecer o que? Os indivíduos morrerem e a cadeia alimentar ser comprometida e causar sempre um desequilíbrio ambiental que não é nada bom, né? 3. Marque com o X as ações humanas que podem causar desequilíbrio nas cadeias alimentares. A. Despejo de esgoto doméstico nos açudes, sim, né? B. A extinção de animais, também. C. Tratamento do esgoto doméstico antes do descarte? Não, né? Isso é importante para que não haja desequilíbrio nas cadeias alimentares. D. Desmatamento? Sim. E. Colocar espécies novas vindas de outros habitats naturais? A gente viu que também, né? E F. Poluição que contamina outros micro-organismos? Também, né? Então, só que não é para marcar o item C, que é importante para que não haja um desequilíbrio nas cadeias alimentares.
E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.